Uma notícia preocupante, o sedentarismo em um país que já é sedentário. E para conversar um pouco sobre isso, a gente recebe agora o profissional de educação física, especialista em fisiologia e biomecânica, além de ser criador do método CF01, Albert Smith, que também é coach de CrossFit. Bom dia, professor, seja bem-vindo ao Notícias da Boa. Olá, bom dia. Muito obrigada. Como a gente viu aí, é preocupante o número de sedentários no Brasil e eu começo lhe perguntando como se cuidar, o que fazer para evitar o sedentarismo, ou se você já está no sedentarismo, como sair dele. Bom, assim, a primeira indicação que a gente dá, né, todos os profissionais da área da saúde dão, é que você procure uma atividade prazerosa, né, uma atividade que você goste de realizar. Né? Às vezes muitas pessoas, né, se frustram por procurar atividades que não vai dar muito certo ali com ela, não é muito ali o estilo dela, ela acaba procurando por alguma outra indicação ou por amizade. Então, a primeira indicação é essa, é você procurar algo que você goste. Se você gosta de caminhar, se você gosta de andar de bicicleta, se gosta de ir para academia, o indicado é que você procure algo que você goste, porque você vai perdurar naquela atividade e, consequentemente, você não vai ser mais sedentário, né? E para quem está há muito tempo no sedentarismo e quer começar a sair, claro que não pode sair e fazer uma atividade de alto gasto calórico de um dia para o outro. Como começar? Como deve ser essa iniciação? Bom, é interessante que você comece com atividades leves a moderadas, né? Como você falou no começo da entrevista, a questão de se exercitar ali 30 minutos por dia, né? Numa média ali de 150 minutos na semana, seria o mais indicado. Então, que você procure atividades mais leves ou atividades intensas, ou atividades moderadas, para depois ir para atividades um pouco mais intensas. Né? E como eu falei, que você procure aquela atividade que você goste, que você seja orientado, né? Se você não tiver aquela condição financeira para procurar uma atividade mais cara, podemos dizer assim, que você procure pelos centros, né, da Academia da Saúde, pela Academia da Praça, né, que são atividades gratuitas do governo federal. E quais são as atividades, assim, para o nosso clima, por exemplo? Quais são as mais indicadas para quem está começando essa vida, quer começar uma vida mais saudável e sair do estágio zero para começar algo que não vai impactar tanto, que não vai começar a sentir o impacto e não querer voltar nunca mais? Bom, a gente tem duas atividades que elas cresceram muito, né, e cresceram ainda mais com a questão da pandemia, né, que é a caminhada e o ciclismo, né, que são duas atividades ao ar livre que tiveram um bom desenvolvimento, já que todos os outros centros fitness, eles estavam fechados, né. Tem muita gente que gosta ainda dos espaços mais fechados, então do cross, do treinamento funcional, da musculação, do pilates, mas essas duas atividades, elas cresceram muito, né, e até é interessante para o nosso clima, né? Que é mais quente e tudo. Então, duas atividades ao ar livre que são muito interessantes. Até para começar, porque você começa nessas atividades com um volume de treino, uma intensidade pequena. Então, você vai gostando, vai ganhando ritmo e vai aumentando a intensidade progressivamente. Óbvio que orientado, né, por um profissional de educação física, existem clubes de corrida, clube de ciclismo, onde pessoas fazem esse treinamento em conjunto, em grupo, e um motivando o outro. Então, é muito interessante. Tem um beach tennis também, que chegou como novidade, né, na nossa cidade aí, no caso, que também traz essa proposta de um exercício mais ao ar livre, traz aquela ideia de que você estivesse treinando na praia, né, são as quadras de areia. Então, são atividades muito interessantes para a nossa realidade hoje. E qual a importância de ser acompanhado por um profissional no início dessa vida mais saudável? Fora você diminuir os riscos de lesão, né, é interessante que você seja acompanhado por um profissional para que você tenha um progresso. Né? Então, muitas pessoas até elas entram em alguma atividade e elas se frustram por não atingir aquele objetivo muito rápido. Né? Então, elas param de treinar e voltam a ser sedentárias se já foram um dia. Então, é interessante você ter o acompanhamento profissional, porque você vai ter sempre um progresso. Né? Você vai saber o caminho certo de ir, vai evitar alguns tipos de lesão, vai trabalhar dentro da sua especificidade, né? Que no caso é um treino feito só para você, é um treino determinado para aquele grupo, para aquela pessoa. E como a gente falou aqui no início, o sedentarismo aumentou com a pandemia porque a gente passou por aquele período de isolamento em que tudo fechou, as atividades, os centros de atividade foram fechados. E para você, enquanto coach, enquanto gestor, como está sendo essa retomada? Está tendo boa adesão por parte dos alunos ou ainda está devagar?
É interessante a gente observar como a procura, não só na gente, né, no box de CrossFit ali, mas em todo o centro fitness, ela aumentou muito depois da pandemia, né? A gente ainda está na pandemia, para falar a verdade, mas depois que normalizou, podemos dizer assim, o treinamento nos espaços, né, mais fechados, a procura ela é muito grande, porque a mídia em si ela implementou muito que a prática da atividade física ela é muito importante, ela foi fundamental durante toda a pandemia, né? Porque pessoas ditas sedentárias, elas estariam mais propensas a adquirir a Covid, por exemplo, a ter maiores complicações. Então, diante disso, o pessoal começou a priorizar um pouco mais a sua alimentação, a sua saúde através da atividade física e começou a procurar bem mais, né? Tanto um atendimento mais personalizado, como um atendimento em grupo, né? Nas academias, nos boxes de CrossFit, no treinamento funcional e assim vai. Então, a pandemia meio que trouxe isso como um alerta para o pessoal que a atividade física era importante e eles começaram a se programar para treinar, né, com mais qualidade, para ter mais qualidade de vida. E muita gente adquiriu sobrepeso, né, com esse período de isolamento, a ansiedade do distanciamento. E para quem está com esse sobrepeso, está nos ouvindo agora ou nos assistindo, qual a principal indicação neste momento? A atividade física, ela é um fator determinante, né, para você perder esse peso, né, essa massa corporal gorda, que a gente chama. Mas seria o mais indicado ainda você está procurando também um acompanhamento nutricional. Então, essa equipe multidisciplinar ali, feita por um educador físico, né, um profissional de educação física e por um nutricionista, ela é a chave de tudo para você que quer emagrecer, por exemplo, né, emagrecer no caso com qualidade. Atividade física, o exercício físico, ele vai lhe ajudar com certeza, mas a alimentação também é um fator primordial nesse seu retorno ao seu corpo dito ideal. Com certeza. E para quem está em casa, que ainda está no home office, está com aquele cansaço, tem algum tipo de exercício que pode ser feito em casa? Sem risco de lesão? Existe sim. Existe tanto projetos online, né? Eu fui o criador de um projeto online com outros dois colegas meus. Quando a gente começou a pandemia, a gente criou um projeto chamado Home Fit, né? Que seria através do Zoom, onde a gente dava aula de forma online. Então, a gente demonstrando os movimentos, tem uma parte de ensinar tecnicamente o movimento, e os alunos iam fazendo aquele movimento. O projeto ainda continua, né? Existe também alguns sites, né? Que eles dão treinos diários. Por exemplo, a CrossFit ela é um desses sites, né? Todo dia ela coloca um treino lá, que o treino pode ser feito de duas formas. Tanto da forma com peso corporal, então sem nenhum tipo de implemento, se você não tem nada para treinar, você vai conseguir fazer o treino, eles colocam os vídeos explicando tudo direitinho lá. E se você tem algum tipo de implemento, né, que a gente chama hoje de home box, né, você também consegue fazer o treino, só que com intensidade um pouquinho maior. Essa questão do home box, ele aumentou muito também na pandemia, o pessoal começou a adquirir os seus implementos para treinar em casa e muitos nem voltaram a treinar nos espaços fitness, né? Tem muitos colegas meus coaches que hoje são personal, indo para casa desses alunos, atender eles em casa, né? Ele ou a família. E se você não tem esses implementos, também não tem problema. Tem como adquirir esses treinos de forma online. Certinho, Albert. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelos esclarecimentos. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia. Por nada, eu que agradeço. Bom dia. 7 horas e 46 minutos e olha